Oi, eu sou a Lau Schultz, formada em Direito e pós-graduanda em Direito do Estado, e nesse vídeo nós falaremos sobre a compreensão do brasileiro acerca do combate à corrupção e ao crime organizado com base nos espectros da direita e da esquerda. Recentemente o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, divulgou uma pesquisa chamada Como Pensam os Brasileiros, para entender, para além dos estereótipos de direita e esquerda, qual é a percepção do brasileiro comum acerca de temas que estão presentes no debate político popular. Nesse vídeo falaremos sobre um eixo específico da pesquisa que é política e sociedade, direita versus esquerda frente aos principais temas do país. Na imagem que vocês estão vendo aqui na tela, tem diversos assuntos que recorrentemente aparecem no debate político, tanto por parte dos próprios políticos, quanto como uma demanda da população. A gente vai se ater aqui neste vídeo sobre a segurança pública e o combate ao crime, que é o primeiro pilar ali, e também no combate à corrupção. Como vocês podem observar, a direita é o azul, a esquerda é vermelho, muito conveniente. No que tange ao combate à corrupção, a maior parte das pessoas, ou seja, 56% dos entrevistados, atribuem à direita uma maior identificação e propostas para combater a corrupção, sendo somente 44% atribuído à esquerda. Na segurança pública e combate ao crime, a compreensão popular, ou seja, 59% dos entrevistados, é de que há um melhor tratamento para essas questões no campo da direita. Isso importa porque, devido a importantes acontecimentos recentes, a pauta da segurança pública se tornou um ativo político de modo a pautar o debate eleitoral desse ano. A questão é, será que na prática a direita realmente se importa com o combate à corrupção e ao crime organizado? Ou fica só no discurso? Porque todos os grandes casos de corrupção são descobertos no governo Lula ou nos governos petistas. Mas o que está por trás disso? No primeiro ano do primeiro governo Lula, ou seja, em 2003, a Polícia Federal realizou 18 operações de combate à corrupção. Já no ano seguinte, em 2004, foram 42 operações, chegando em 2008 às extraordinárias 273 operações para combater a corrupção, em todos os níveis do governo. Em 2010, o último ano do segundo mandato de Lula, foram 272 ações. E no acumulado do governo Lula, a Polícia Federal realizou ao todo 1.060 operações contra apenas 48 registradas nos 8 anos da administração anterior, de Fernando Henrique Cardoso. Para se ter uma ideia, o número de operações da Polícia Federal salta de 18 em 2003, no início dos governos petistas, para 512 em 2015, no último ano do mandato da Dilma. Esse aumento de operações policiais não significa que estão tendo mais coisas nos governos petistas para serem investigadas do que nos governos anteriores. Conforme eu pretendo demonstrar ao longo desse vídeo, a autonomia da Polícia Federal é muito importante para que ela possa executar corretamente o seu trabalho, que é investigativo. E o dado importante a ser observado aqui é que essa maior autonomia não vem nos governos de direita. Para se ter uma ideia do investimento que há nos governos petistas na Polícia Federal, o Corpo Efetivo salta de 9.231 agentes em 2003 para 14.575 em 2010. Esses números apontam para um crescimento de 58% no efetivo da PF, maior que o dobro do que foi observado nos governos de Fernando Henrique, que houve um crescimento de somente 27%. Um outro exemplo é a CGU, Corregedoria Geral da União, que foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso, mas somente com Lula passa a ter o status de ministério e então a se chamar Controladoria Geral da União, realizando auditorias constantes nos municípios para que as investigações não fossem partidarizadas como acontecia anteriormente. Trazendo comparativo agora para o governo Bolsonaro, as operações de combate à corrupção que acarretaram em prisões diminuíram em 90% durante seu governo. Segundo dados da Polícia Federal, entre 2019 e 2022 foram deflagradas 756 operações de combate à corrupção, sendo reduzidas ano a ano. Em 2022 foi observado o menor número de operações, apenas 142. Sob o governo de Bolsonaro, a PF deixou em aberto 5.423 inquéritos policiais que investigam a ocorrência de corrupção. Talvez vocês se lembrem que o Bolsonaro orgulhava-se de dizer que no seu governo não havia corrupção, que ele tinha acabado com a Lava Jato. Mas a questão é, se não tem ninguém para investigar, também não tem crime a ser descoberto. Vocês lembram desse vídeo? Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, tenho a PF que não me dá informações. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha que eu não sou informado.
E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Vou interferir. E ponto final, pô. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Nos bastidores desse vídeo está um dos momentos mais emblemáticos do governo Bolsonaro, que é a quebra dele com o Sérgio Moro. Até então, um dos seus mais fortes aliados. Isso acontece porque o Moro denuncia justamente que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Nenhuma novidade, considerando que foi admitido pelo próprio. E quem ele escolheria para o cargo? Alexandre Ramagem, que se demonstrou um bolsonarista anímico, condenado inclusive junto de Bolsonaro pela trama golpista do 8 de janeiro. E o Ramagem só não foi nomeado por Bolsonaro como diretor-geral da Polícia Federal porque o Alexandre de Moraes impediu que ele fizesse isso, gerando assim a famosa animosidade de Bolsonaro para com o Xandão. O Bolsonaro inclusive responde de maneira ríspida à decisão de Moraes, falando que foi uma decisão política. Tá aí a gênese do STF sendo compreendido pela população como uma corte ativista, quando na verdade ela só pretendia frear os abusos autoritários de um presidente maluco. A decisão de Moraes nada mais faz do que impedir que um amigo próximo da família Bolsonaro seja colocado num cargo onde ele pode trabalhar ativamente para preservar a impunidade deles. E tem ainda o Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que ordenou a obstrução de estradas no Nordeste, impedindo que a população chegasse até as urnas para votar no segundo turno. Isso porque lá no Nordeste ficou comprovado, após o primeiro turno, que houve uma maioria de votos para Lula. Essa região foi mapeada pela inteligência da Polícia Rodoviária Federal e foi literalmente bolado um plano para impedir que essas pessoas votassem e dessem mais votos ao candidato da oposição de Bolsonaro. E de forma completamente incoerente, depois, quando manifestantes bolsonaristas vão obstruir as estradas, o Silvinei Vasquez não faz nada, precisando novamente de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para que ele fizesse alguma coisa compatível com o seu cargo. Afinal das contas, tivemos o diretor-geral da Polícia Federal e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, nomeados por Bolsonaro, condenados por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Talvez o Bolsonaro só não tenha entendido que nomeados para cargos de Estado não devem ser os amigos que a gente faz pelo caminho. A Transparência Internacional Brasil, em 2023, reconheceu que Bolsonaro interferiu sistematicamente nos órgãos de investigação. O método de Bolsonaro, durante o período em que foi presidente do Brasil, era enfraquecer os órgãos de investigação ao ponto em que eles não tivessem as condições de operar da forma como deveriam para descobrir o que tinha para ser descoberto, investigar o que deveria ser investigado. Agora que Bolsonaro não é mais presidente, este mesmo método continua sendo reproduzido por parlamentares ligados a ele, que, como falaremos mais adiante, através da sua função legislativa, manipulam as leis para preservarem a sua impunidade. Um elemento inescapável quando falamos de autonomia dos órgãos federais é a lista tríplice, uma tradição iniciada nos governos petistas já no primeiro governo Lula, que é a seguinte: para a escolha do PGR, o Procurador-Geral da República, que é um cargo de nomeação do presidente, que é uma prerrogativa muito importante do chefe do executivo, porque ele basicamente está escolhendo quem eventualmente irá denunciá-lo. E como que funciona então esse esquema da lista tríplice? Os membros do MPF votam em nomes importantes que eles podem indicar para o presidente da República e os 3 mais votados são colocados na mesa do presidente, que a partir destes irá escolher um nome, a partir dos 3 selecionados pelos próprios pares. Essa tradição foi respeitada durante 15 anos, até que no primeiro e, felizmente, último governo de Bolsonaro, ele escolhe um nome fora da lista. Augusto Aras, não coincidentemente conhecido como engavetador-geral da República. Disclaimer importante é que depois de Bolsonaro romper com a lista tríplice, o Lula, agora no seu 3º mandato, também escolhe o nome de fora, que é o de Paulo Gonet, estranhamente elogiado pela Bia Kicis, que disse ser um bom nome, uma vez que ele sempre foi conservador. E Bolsonaro não se limitou à PGR, ele desrespeitou também a lista tríplice das universidades, no caso da UFPEL e da URGS. Ainda que Bolsonaro esteja morto, politicamente falando, o bolsonarismo segue vivíssimo. E o que mais vemos atualmente é a representação desse movimento
julgamento no Congresso. Logo após a chacina promovida pelo governo Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça foi demandado no sentido de apresentar algo em combate ao crime organizado. E assim o fez sob o comando do então ministro Ricardo Lewandowski, que enviou ao Congresso uma proposição do governo relativa à segurança pública e combate ao crime organizado. Chegando no Congresso, a relatoria do projeto de lei foi entregue a Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Derrite é um ex-policial militar do Rota, do qual ele foi expulso por excesso de letalidade, o que torna a situação bastante preocupante considerando que é o Rota. Eu sinceramente perdi a conta de quantas vezes o texto deste projeto de lei foi reformado e emendado pelo Derrite, que foi escolhido à época num movimento de colocar ele como um possível nome a suceder o Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. Mas dada a sua incapacidade de levar adiante o texto do PL que ficou conhecido como antifacção, seu nome foi logo descartado para o governo de São Paulo, hoje sendo o mais possível candidato, o próprio Tarcísio, à reeleição. O motivo de tantas versões foram as diversas críticas que estava recebendo por enfraquecer a atuação da Polícia Federal. Nas primeiras versões, inclusive, condicionava a atuação investigativa da Polícia Federal à autorização dos governos estaduais. Isso significa que, antes que a PF pudesse agir, ela precisaria comunicar o governo. Isso vem logo na sucessão de Operação Carbono Oculto, deflagrada no coração financeiro da capital paulista sob suposto total desconhecimento do governador, que ainda tentou levar o protagonismo pela operação. A redução da atuação da Polícia Federal acabou sendo amenizada na versão final do texto que agora está no Senado para votação. Mas a corporação ainda vê perda de autonomia caso o projeto seja aprovado da forma que está pelo Congresso. Vamos falar agora sobre uma operação deflagrada no ano passado, a Operação Sem Desconto, que descobriu bilhões de reais desviados de aposentados e pensionistas do INSS. 11 instituições que operavam com aval do INSS são suspeitas dos descontos que não iniciaram neste último governo. Muito pelo contrário, elas vêm desde 2016 e se intensificaram em 2021, ainda durante a gestão de Bolsonaro. Diante das investigações, o governo não permaneceu inerte, tomou atitudes, o INSS suspendeu temporariamente os acordos com essas entidades e a autorização para novos descontos. O presidente do INSS, Stefanuto, foi afastado, assim como outros 4 servidores de carreira do Instituto e um policial federal. O então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, também foi afastado. Em nota, o INSS informou que aposentados e pensionistas que tiveram esse desconto indevido terão o dinheiro ressarcido, afirmando também que os descontos já vinham ocorrendo em governos anteriores, que, na atual gestão, finalmente as ações foram tomadas. Vale mencionar que o INSS faz acordos com essas entidades justamente para aumentar o acesso a benefícios previdenciários para os aposentados e pensionistas. Uma dessas entidades envolvidas no esquema investigado é a Conafer, que tem acordo firmado com o órgão desde 2021 no governo Bolsonaro. A parceria começou a ser negociada em 2017, ainda no governo Temer do MDB, e seguiu ativa durante o governo Lula até que fosse investigada, descoberta e combatida. Esse caso da Conafer é bem emblemático porque envolve também populações originárias que foram afetadas pelo desvio dos benefícios. Eu vou deixar aqui na legenda a matéria completa do Intercept, se vocês quiserem ler, recomendo. Mas enfim, essa investigação de bilhões de reais desviados só foi possível graças ao investimento na Polícia Federal e a CGU tendo o status de ministério, capaz de atuar como órgão de transparência e fiscalização do governo. Chegando ao finalzinho do vídeo, acho importante elucidar, tendo em vista que comecei com uma pesquisa que concebe direita versus esquerda e ao longo do vídeo eu trato de governos petistas em comparação principalmente com o governo Bolsonaro, que a correlação é intencional. No Brasil, o que se conhece por esquerda são os governos petistas, ainda que cada vez menos eles estejam efetivamente associados com este espectro político. Então não é exatamente equivocado dizer que no Brasil, no senso comum, no debate popular,
Direita são os governos Bolsonaro, os mais recentes, e esquerda são os governos petistas. Claro, com alguns rescaldos de FHC e também o governo de Michel Temer, considerando aí os últimos 30 anos. E caso isso ainda não tenha ficado claro, o objetivo principal aqui do vídeo é demonstrar que não existe uma causalidade entre número de operações de combate à corrupção em determinado governo e que aquele governo efetivamente seja corrupto. É importante pensarmos criticamente um dado que parece simples e que na prática pode ser uma mera correlação. Na prática, o número de operações policiais que são deflagradas em um governo nos demonstra que aquele governo deu incentivo, trouxe investimento e autonomia para que aquele órgão desempenhasse a sua função. E em muitas das vezes, para dar conta de crimes que foram cometidos nos governos anteriores. Isso de forma alguma exime petistas que estejam envolvidos com casos de corrupção. O que é inegável e observamos aqui é que é justamente nos governos petistas que há uma maior transparência e capacidade para investigar crimes que são cometidos desde o início da República. Mas enfim, por hoje é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso imediatamente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a gente está tentando dar um crescimento aqui no canal, até para haver esse incentivo maior de produzir esses vídeos que, garanto a vocês, não são fáceis de serem produzidos e também não são fáceis de serem pesquisados quando a gente está falando na fase de roteiro. E para finalizar, eu tenho um convite a te fazer. Aqui no link da bio você encontra um direcionamento para a revista Liberta, que é a revista do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, que foi quem produziu a pesquisa que vocês viram aqui no início do vídeo. Na última edição dessa revista tem diversos artigos de especialistas e comentários políticos, também análises acerca de todos os eixos que foram abordados nessa pesquisa. Considere assinar a revista, deixe aqui o seu like e por hoje é só. Abraços!